Boa noite a todos, senhores. Havendo número legal, eu invoco a proteção de Deus e dou por aberta a presente sessão. Eu solicito aos senhores vereadores a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Em votação, a dispensa da leitura. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levantem. Aprovada, então, a dispensa da leitura por unanimidade. Eu convido o primeiro secretário, nobre vereador Juscelino, para fazer leitura do expediente. Ofício número 21/2014. Ao presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento, Sr. Ayrton Antônio Dal Bosco. Com os nossos cumprimentos, a apremante Associação de Preservação do Meio Ambiente de Nova Trento e região vem apresentar a esta Casa cópia da lei estadual que declara esta entidade de utilidade pública estadual, conforme cópia em anexo. Gostaríamos que fosse lida na íntegra em plenário desta Casa para tornar a público aos munícipes presentes, certos de vossa sensibilidade para com o meio ambiente, agradecemos antecipadamente. Valentim Camilo Casete, presidente. Ofício número 47/2014. Senhor Ayrton, venho através deste encaminhar a Vossa Senhoria os balancetes e demais documentos referentes ao mês contábil junho de 2014 desta autarquia. Sem outro particular, reiteramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria de Lourdes Rover, coordenadora do SAMAI. Ofício número 54/2014. Senhor Ayrton, venho através deste encaminhar a Vossa Senhoria os balancetes e demais documentos referentes ao mês contábil julho de 2014 desta autarquia. Sem outro particular, reiteramos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria de Lourdes Rover, coordenadora do SAMAI. Ofício número 06/2014. Prezado Senhor, no cumprimento das disposições legais, encaminha Vossa Excelência e demais vereadores balancete desta Câmara Municipal de Vereadores relativo ao mês de junho de 2014. Desprovida de outro propósito, aproveito o ensejo para apresentar protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Cleide Liz Delantônia, contadora. Ofício número 201/2014. Senhor Presidente, com meus cumprimentos, agradeço o envio da moção de congratulações número 006/2014, que resultou na sessão solene em homenagem aos 12 anos de canonização de Santa Paulina. Na oportunidade, coloco este gabinete parlamentar inteiramente à disposição. Atenciosamente, Silvio Dreve, deputado estadual. Ofício número 311/2014. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei complementar número 006/2014. Fica novo vencimento para os cargos de enfermeiro e farmacêutico e da outras providências. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado conforme prevê o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 329/2014. Resposta ao pedido de informação número 22/2014. Senhor Presidente, cumprimentando, vimos pelo presente responder o pedido de informação número 22/2014 do vereador Genésio Luiz Piazza e aprovado pelos demais vereadores, com referência à sanção do projeto de lei legislativo que regulamenta o uso de batistaca no município. Com fundamento na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 67, parágrafo único, e artigo 68 e parágrafos seguintes, o referido projeto de lei não foi sancionado, ficando ao encargo do Poder Legislativo aplicar as medidas cabíveis com amparo na legislação vigente. Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 335/2014. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado
para devida apreciação e votação por esta Igreja e a Câmara de Vereadores. Projeto de Lei número 19/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no saldo devedor do Plano de Amortização, instituído pela Lei Municipal número 2471/2012, o valor correspondente ao déficit atuarial da Avaliação Atuarial 2014. Altera o anexo único da Lei Municipal número 2471/2012 e dá outras providências. Solicitamos que o referido projeto seja apreciado conforme prevê o artigo 66 da Lei Orgânica Municipal. Na oportunidade, reiteramos aos nobres vereadores os mais elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 341/2014. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, vimos através deste encaminhar a Vossa Excelência para devida apreciação os balancetes abaixo elencados, referente ao mês de junho de 2014. Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal. Balancete do Fundo Municipal de Saúde. Balancete do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais e Prevente. Sendo que nos apresenta para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Indicação número 173/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal, no sentido de que sejam construídos os bueiros necessários na estrada de acesso à propriedade do agricultor Valdemar Vizinheski, no distrito de Aguti. Justificativa. O senhor Valdemar procurou este vereador para comprovar se de fato eu havia feito a indicação neste sentido, pois até o momento, julho de 2014, nenhuma melhoria foi realizada no sentido da construção dos bueiros necessários para evitarem-se grandes prejuízos em momentos de fortes chuvas, pois a estrada é um tanto acidentada, favorecendo a formação de grandes valas, e consequentemente o isolamento de sua propriedade com o restante do distrito. Lembra ele que se fala tanto em incentivo ao agricultor, e no entanto sequer o direito primário de se ter um bom acesso à propriedade é respeitado pelo poder público. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 174/2014. Que se providencie alargar trecho da Estrada Geral de Aguti, mais precisamente o trecho conhecido como Morro da Mina, onde a passagem é muito estreita devido à dificuldade imposta pela natureza. Haja visto, a montanha é formada em sua totalidade de rocha pura. Justificativa. Esta estrada centenária, aberta à base de picareta e explosivos, continua com a mesma largura de quando foi aberta para a passagem de carroças e carros de boi. Faz muitos anos que toda a comunidade interiorana aguarda o alargamento daquele trecho da estrada, tido como o mais perigoso, pois o lado sul da estrada o limite é um grande precipício, que se algum veículo despencar por ele o resultado é trágico. Pela facilidade atual em se detonar pedreiras, nada mais justo do que melhorar a segurança daquele local com o alargamento do leito da mesma. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 175/2014. Que se providencie concluir os serviços de aterro para eliminar a tão complicada curva conhecida como dos Mistura, na Estrada Geral de Aguti. Justificativa. Para os veículos de carga, esta curva, conhecida como Curva dos Mistura, ou Curva do Morro da Cutia, sempre foi o maior desafio. Muitos caminhões já quebraram naquele local, devido à dificuldade imposta pela íngreme subida e a desafiadora curva. Os serviços de aterro para eliminar a curva e amenizar o drama da subida foram iniciados na gestão anterior a esta e foram abandonados pela mesma, e sem nenhuma explicação para os moradores do distrito que ansiosamente aguardavam pela execução desta melhoria. Se faz necessário a conclusão da obra iniciada, pois muito dinheiro do contribuinte já foi gasto, e não podemos admitir que tudo fique abandonado, como se nada tivesse custado aos cofres públicos. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 176/2014. Que se providencie substituir as lâmpadas queimadas por novas luminárias
nas luminárias da Rua Independência, Rua da Igreja do Morro da Onça, e de uma luminária próxima à Ponte Pêncil, que interliga 30 Réis a São Roque, próximo a Trento, Brasil. Justificativa. Isto já foi motivo de outras indicações ainda no primeiro semestre e até do ano de 2013. Mas este vereador pode comprovar que até a semana que passou nenhuma providência foi tomada no sentido de restabelecer a normalidade da iluminação nos locais citados. Vale lembrar que é pelo número de luminárias instaladas que a Celesc determina o valor da tarifa a ser cobrado no município. Portanto, o prejuízo ao contribuinte é em dobro, pois lhe é cobrado a taxa de iluminação pública, estando às escuras durante muitos e muitos meses. Isto é uma grande injustiça para com o contribuinte, produzida pelos que estão diante da administração pública. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, Genésio Luiz Piazza, vereador. Indicação número 177/2014. Que seja providenciada a sinalização da estrada do Morro da Cruz. Justificativa. Devido às obras que estão acontecendo na estrada do Morro da Cruz, se faz necessária uma sinalização de advertência para evitar possíveis acidentes. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, Edson Hugen, Juscelino Marino Quini, vereadores. Terminada então a leitura do expediente, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Gostaria de saber, Genésio? 2? Não. Edson. As 2. Leonir, Alfrides, Jason. As 2. Convido então o nobre vereador Genésio. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e ouvintes da Rádio Clube, meu boa noite. Desejo também aos colegas um bom retorno das nossas férias e espero que possamos, neste segundo semestre, ser um pouco mais úteis à comunidade neotrentina, desenvolvendo nossos trabalhos voltados ao interesse da coletividade. Começo, senhor presidente, justificando, como sempre, minhas indicações. A de número 173 fala da solicitação de um agricultor do distrito de Agoti, senhor Valdemar Vizinheski, um grande produtor rural daquela localidade, e quem conhece sua propriedade sabe da dificuldade que é o acesso até sua casa, por, de fato, essa estrada ser muito íngreme, muito montanhosa, mas que também soubemos que quando ela recebe a devida manutenção, também é muito boa para se transitar. Então, no primeiro semestre deste ano, este vereador solicitou em nome deste agricultor que a prefeitura providenciasse a construção de alguns bueiros, pois, justamente por ser muito íngreme, se faz necessário que as águas sejam canalizadas para que se evite maiores prejuízos em tempos de enxurradas. Passaram-se alguns meses e então, há poucos dias, este mesmo agricultor encontrou com este vereador e chegou a me questionar se de fato eu havia feito a indicação solicitando que construíssem os bueiros. Disse a ele que com toda certeza, que ele inclusive poderia passar nesta casa, que aqui haveria uma cópia do documento elaborado por este vereador e aprovado por todos os vereadores, indicando as melhorias. Então, diante da informação de que nada foi feito até então, assumi o compromisso de fazê-lo novamente, coisa que estamos fazendo hoje. E na conversa informal com este senhor, fala-se, diz ele, tanto em apoiar a agricultura, o agricultor, mas, diz ele, muitas vezes o poder público se esquece dos direitos primários do agricultor.
que é o direito de acesso à sua propriedade, que é o direito de ir e vir. Então espero que com mais esta indicação, que o secretário de Obras determine a equipe do distrito de Aguti que providencie a construção desses bueiros, pois é um direito deste produtor rural, pois ele contribui com seus impostos quando vende os produtos da sua propriedade. Portanto, espero então que deem a devida atenção. E de fato espero que em pouco tempo ele me diga que sim, que foram construídos, ao contrário dele ter que me dizer, ô vereador, será que de fato tu fizestes a indicação porque nada foi feito? Mas acredito que desta vez os bueiros serão construídos. Fiz também uma indicação que é de fato o sonho de todos os que moram no interior de Nova Trento e os que transitam também por essa estrada que dá acesso, além do nosso interior, o distrito de Aguti e as outras localidades, mas que é uma estrada intermunicipal que liga Leoberto Leal, Imbuia, Ituporanga, Alfredo Wagner, que é a nossa estrada geral do interior. Nós sabemos que há um trecho que ele é muito estreito, no Morro da Mina, mais conhecido, e eu diria que é no final do Morro da Mina, onde existe aquela enorme montanha de pedras, em que a passagem é muito estreita. É anos que todos nós sonhamos com a abertura daquele trecho para dar mais segurança às pessoas. Eu ali viajei por 12 anos, todas as semanas passava ali, e sabia o quanto era perigoso se porventura houvesse o encontro, e se nesse encontro você se arriscasse a sair do centro, do meio da estrada. Pois sabemos que para passar dois veículos pequenos é preciso ter muito cuidado. E como eu andava com caminhão, sabia que todo o leito da estrada era ocupado por este veículo. Conversei com o prefeito no início da gestão, ou seja, no início do ano passado, e numa conversa informal, falei dessa necessidade. O prefeito, inclusive, ficou de estudar essa possibilidade, e como se passaram um ano e tanto de administração, e eu não vi nenhuma iniciativa no sentido de se providenciar a abertura daquele trecho para que se pudesse dar mais segurança aos que ali transitam, pois quem conhece sabe que o precipício do lado sul, ele passa de 200 metros. Ou seja, moradores do Aguti já me diziam no passado que nesse trecho de estrada, na verdade o rio passa por debaixo da montanha. Há um avanço da montanha sobre o rio e isto tem um precipício de mais de 200 metros. Os de mais idade lembram que ali caiu um caminhão há muitos anos e que nem os pneus sobraram. Mas por um milagre o motorista caiu, foi lançado fora da cabine, poucos metros abaixo e se segurou no cipozal, mas do caminhão sabe-se que nada sobrou. Então, gostaria que o prefeito desse a devida atenção à indicação e também enxergasse aquilo que todos nós enxergamos, da necessidade de se fazer a reabertura ali. Pois às vezes eu me lembro que, se há 100 anos passados, o povo da época, através com as ferramentas que eram limitadas a algumas picaretas, conseguiram destruir a rocha para abrir o caminho, certamente num primeiro momento para a passagem de carroças, carros de boi, mas muitos e muitos anos se passaram e quase nada mudou naquele cenário. Então eu fico me lembrando, com todas as facilidades de hoje, em se perfurar a rocha, de se usar explosivos, por que não fazê-lo? Então fiz a indicação e espero que deem a devida atenção e quem sabe, no futuro próximo nós possamos transitar por aquele trecho e olharmos que de fato melhorou a segurança e que dá mais tranquilidade aos que ali transitam, até porque nós temos que nos lembrar
que milhares e milhares de quilos de fumo saem todos os anos do distrito do Agouti, além da produção de milho, de feijão e de muita madeira de reflorestamento, que é o eucalipto. E também sabe-se que muitos veículos do município de Leoberto Leal se utilizam dessa estrada para se dirigirem ao litoral. E certamente, desde Leoberto Leal até o litoral, o trecho mais estreito, que mais assusta, são aqueles 60, 70 metros que estão localizados neste Morro da Mina, como nós chamamos. Estive no Agouti há poucos dias e também, conversando com moradores, solicitaram a este vereador, muito embora eu tenha levantado o assunto, a questão da conclusão para se eliminar a famosa curva na propriedade dos Mistura. Ou seja, quem conhece o Agouti sabe da curva que eu falo. De lá para cá é na subida do morro uma curva que tira o sossego e a tranquilidade de motoristas de caminhão. Pois a curva é por demais acentuada e de fato também muito íngreme. Eu sei que na administração passada foi dado início ao trabalho e eu não tenho toda a certeza se o motivo foi ambiental. O fato é que a obra ficou abandonada até então. Haviam começado o trabalho para se fazer o aterro, fazer a tubulação das águas da grota para se eliminar esta tão danada curva, eu diria, porque ela é desafiadora. E se passaram 2 ou 3 anos e a obra não teve continuidade. E eu penso que ali já foi investido muito dinheiro público. Portanto, eu gostaria que esta administração olhasse com carinho para aquela obra e, de fato, concluísse aquela obra. Ela me parece não ser muito difícil de ser concluída, porque nós temos montanhas dos dois lados, é fácil fazer o aterro, e certamente não custará muito aos cofres públicos, pois certamente este trabalho poderá ser feito com o maquinário próprio. Haja visto, nós temos caçambas novas, nós temos carregadeiras, e enfim, o maquinário necessário para se cavar. E também, porque também temos uma máquina popularmente chamada de Poclã, que eu sei que prestou muitas horas de serviço a este município, e que certamente também, então, se poderiam gastar algumas horas de investimento naquele local para, de fato, se concluir aquele serviço que será de grande valia para todos os que ali transitam, sejam pessoas que transitam de veículo de passeio ou caminhões de carga. Obviamente que vai melhorar muito para os que transitam com caminhão, porque nós sabemos o quanto é difícil fazer aquela subida com um caminhão quando ele tem a carga máxima, a dificuldade que é vencer aquele obstáculo que a curva impõe. Então, senhor presidente, no início dos trabalhos do segundo semestre, começamos com estas solicitações, que são serviços que ou este vereador verificou pessoalmente, ou então a comunidade solicita que o Poder Executivo venha resolver esses problemas para que se possa melhorar a qualidade de vida do nosso contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Convido então o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e ouvintes da Rádio Clube, em especial aos neotrentinos. Quero dizer, Edo, para começar os meus trabalhos no segundo semestre, que é mais uma obra que culparam a ex-prefeita Sandra. A curva do Otávio Mistura.
dizem que foi a Sandra que denunciou. Eu só digo ao senhor, seu Edo, e ao público e vereadores, que se tivesse o projeto feito, eu acho que ninguém denunciava. E ninguém parava se tivesse o projeto bem feito. Então, fica aí no ar que talvez não fizeram até hoje, porque não fizeram o projeto bem feito. Porque se denunciaram o que estavam fazendo é porque não tinha projeto. Que se tivesse o projeto, estaria concluído. É só para dar um esclarecimento que é mais uma culpa da ex-prefeita Sandra que deram na época. Mas eu não poderia de começar os meus trabalhos e dizer da minha entrevista na rádio, que repercutiu muito mal na cidade, quando eu falei num projeto do voleibol de 172 mil reais que o nosso candidato ajudou a liberar. Eu quero dizer novamente nesta casa, como já falei na Rádio Clube, que não foi o maestre que pensou à noite ou sonhou que o deputado, eu não vou dizer o nome porque nós estamos em campanha, do PMDB, ajudou a liberar. Eu não fiz com má intenção, porque veio do gabinete do deputado. E é um deputado que já se elegeu várias vezes e jamais ele iria falar uma mentira. Eu quero dizer ao vereador Chine, que também batalhou no mesmo projeto, Chine, que eu não fiz de intenção e eu nem sabia que o senhor também estava batalhando pelo mesmo dinheiro. Eu jamais quis levar a honra que fui eu que consegui. Simplesmente eu falei na Rádio Clube que o projeto da professora Vandeca estava parado 1 ano e meio. Jamais eu disse que era dinheiro público. A gravação está lá, para quem quer ver. Eu só disse que o nosso deputado, junto com a empresa TIM, ajudou a liberar o dinheiro. Não falei mais nada. E foram na rádio, só não me chamaram de santo. De tudo me chamaram. De tudo. A professora até chorou no microfone. Chorou. Chorava. Que se não quisesse ajudar, não atrapalhasse. Então eu quero dizer aqui, senhor presidente, vereadores, público presente e neotrentinos, eu não atrapalhei ninguém. Eu só disse o que o deputado vinha junto com a empresa tentando liberar o dinheiro. Eu acho que ele não fez nada mal, né, Cine? E se você, com o seu deputado, ajudou também, ótimo. Eu também não disse que você não ajudou. Eu nem sabia que você também estava e fez um bom trabalho que ajudou a liberar o dinheiro. E não é 170 reais, é 172 mil reais. E eu quero dizer aqui, senhor presidente e senhor vereadores e público presente, e vereador Chine, e tem mais uma prestação para o ano que vem. O mesmo projeto. Então, jamais eu fui na rádio querer dizer que fui eu que trouxe dinheiro, que eu fui atrás. O deputado que disse que anuncia que eu ajudei a liberar o dinheiro. O deputado do PMDB, inclusive tinha agendado uma reunião com o time de vôlei e não apareceram. E não apareceram. Então, quero dizer aqui que não é o maestro que levou os méritos, não. O deputado que ajudou e ele me pediu para anunciar que ele está em campanha e não poderia. Esse seria
o meu pronunciamento contra esse tipo de especulação que fizeram contra mim. Mas não tem problema, deixa ela para lá. Inclusive disseram que eu não vi o projeto que estava ajudando o vôlei. Eu vi sim, eu vi. Mas eu gostaria também de dizer que no sábado esteve em Brusque o governador do estado. Hoje, fazendo campanha para a reeleição. Aonde estava todos os candidatos a deputado estadual, pré-candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal e uma grande equipe concentrada em Brusque para discutir os rumos da política de Nova Trento, de Brusque, do Vale e de Santa Catarina. Lá foi cogitado muitas coisas boas. Raimundo Colombo explanou o que fez durante os 4 anos. No discurso dele, ele ainda disse que ele poderia ter feito mais. Poderia ter feito mais por Santa Catarina. Mas as condições não davam, como é muito difícil a administração dos municípios, é no estado também. Mas o que me chamou a atenção é que tinha vários times presentes, vários partidos presentes, de todas as coligações, todo mundo numa festa, inclusive o vice de Nova Trento, o pessoal da Secretaria de Obras, o secretário do Meio Ambiente. E eu fiquei muito contente, porque agora o Colombo em Nova Trento, com o PMDB, com o PSDB e com o PP, vai dar uns 7.000 votos por Colombo. Então, agora, o Colombo resolveu ajudar Nova Trento, não sei se é isso. Por que não ajudar ele? Sempre diziam que ele nunca ajudou. Está aí obras do Colombo. E foram prestigiar. Estavam lá, abraçados com o Colombo. Bateram foto, bonito. Agora, eu só quero ver se vai aparecer os votos. Que prometeram, até no jornal prometeram, que vão apoiar. Então, o PMDB fez 3.000 e poucos votos. O nosso concorrente mais próximo que hoje está também com o Colombo, que é o Godofredo Luiz Tonini, ele fez 1.700 votos na campanha dele. Vá que unido sai com 4.000, não é muito difícil chegar a 7.000 votos. Então esperamos que todos unidos pelo Colombo fizemos uma boa votação e que ele traga mais obras para Nova Trento. Continuo na segunda. Obrigado, nobre vereador. Eu só queria adiantar ao nobre vereador que nós já temos uma emenda em mãos, né, do senador Paulo Bauer, de mais 148.900, que é o que o outro senador já tinha adiantado para nós, já está para ser retirado 148.900 para a compra do ônibus. E, junto com esse, a PC, que está no Senado e já passou a compra de uma PC também para Nova Trento. Só para adiantar do esporte, né, que esse ônibus é aquele que a gente disse que ia conseguir para o esporte. Claro que vai ficar na secretaria, vai ser para a educação, porque é pelo Fundeb, né? E assim, mais uma obra, uma sugestão do senador Paulo Bauer, e junto com o Peninha. Continuando, então, eu convido o nobre vereador Jason para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores, só os senhores. E boa noite aos ouvintes da Rádio Clube que acompanham nossas transmissões às quintas-feiras. Primeiramente, senhor presidente, queria também falar desse ônibus que eu não vou falar nome de nenhum postulante a cargo político, porque eu acho que a gente está em período eleitoral, mas também recebi esse ofício, e é um senador, como o senhor falou, do nosso partido do PSDB, e que venha de todos os partidos aqui para Nova Trento. Uma coisa que a gente tem que pensar é empenho de recursos para transporte escolar, é ver a situação junto ao executivo e a gente que é vereador, do transporte escolar universitário, que a gente sabe que a cidade de São João Batista de Canelinha hoje faz o transporte universitário de forma gratuita para os seus alunos. Nova Trento ajuda com 50%, mas quem sabe aí com a chegada desse ônibus, se for usado para o esporte é bom, mas que a frota da prefeitura também atenda o ano que vem de forma gratuita todo o ensino universitário da nossa cidade, pelo menos para quem se desloca aí para a cidade de Brusque, que é próxima à nossa cidade, pelo menos para isso. Então, é mais uma aquisição que vem para a população, independente de partido, que bom que for do nosso partido, mas que venha de outros partidos, e que dê conforto aí a usuários, aí, os estudantes. Foi falado aqui também de um projeto do Aguti, que eu acho interessante. Nunca o denunciante tem que ser acusado, e sim quem elaborou mal o projeto. Eu concordo com isso. Se o projeto foi mal executado e alguém fez a denúncia, se a denúncia é uma denúncia cabível, tem que parar o serviço e tem que fazer o projeto bem feito. Isso serve para todas as administrações que já passaram. Faz o projeto bem feito, o denunciante pode ser A, pode ser B, pode ser C. Para o projeto, faz o projeto bem feito e que o projeto vai seguir adiante. Mas não adianta vir aqui falar de uma obra aí que foi paralisada por um mau projeto pela administração passada e lembrar de outros projetos também, de outras administrações que também pararam porque foram mal elaborados e vir aqui falar mal do denunciante. Não, senhor. Projeto mal feito tem que parar. Vi também aqui uma coisa muito boa, numa discussão de uma verba que veio para atender o voleibol. Muito bom. Quando se unem, como a gente acabou de ver aqui, vereadores, mesmo sendo adversários políticos, se unem numa boa causa, dá resultado. O dinheiro está aí, vai ser bem usado aí, que a gente já fez várias homenagens para o bom trabalho da Vandeca, que seja bem usado por ela. A gente só tem que pensar que Nova Trento também tem mais esportes, nós temos futebol de salão, nós temos basquete, pessoal que gosta do basquete, nós temos academias de taekwondo, nós temos o futebol do interior, o vereador Hélio já falou aqui que a gente tem que resgatar o futebol do interior, dar um atrativo lá para o pessoal lá do salto para cima, dar um incentivo lá para o pessoal que mora lá em cima para ter de novo o futebol do interior. Então o vôlei, logicamente que representa bem a nossa cidade, mas a gente deveria rever os outros esportes também. Eu vou ler de forma que bem rápida e bem clara, que esse ano, sendo um ano de eleição estadual e federal, eu venho falar aqui em nome do meu partido, do PSDB. O PSDB em reunião apoia nas próximas eleições, isso é decisão do nosso partido, o presidente, nosso presidente é candidato, que nós temos na sigla do PSDB, nós temos um candidato a presidente. O PSDB de Nova Trento vai apoiar o nosso candidato a presidente. O PSDB de Nova Trento vai apoiar o candidato a governador do PSDB,
que tem coligação, inclusive com o PP e o PPS e outros partidos. O PSDB de Nova Trento apoia o candidato do PSB ao Senado Federal. O PSDB de Nova Trento vai apoiar um deputado federal. O PSDB de Nova Trento vai apoiar 2 candidatos a deputado estadual do PSDB. Qualquer membro do PSDB que não vier a seguir essa norma aqui do Diretório Municipal, está livre. Se quiser apoiar candidato A, candidato B, candidato C, vai fazer por opção própria. Nós vivemos numa democracia, cada cabeça uma sentença. Então, se alguém do partido, isso é decisão do diretório, quiser apoiar outro candidato, está livre, tem outro compromisso, talvez, com esse candidato, vai ficar livre, é a opção dele. O nosso partido, do PSDB, com candidatura própria a governo do Estado, está unido em cima desse candidato. Como eu acabei de falar, qualquer membro do partido que venha fazer outra escolha e responda pelos seus atos. Muito obrigado, senhor presidente, nesse primeiro espaço. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Ninguém lembrou do segundo lugar, né? Eu acho que a Vandeca ficou lá nos joguinhos abertos, segundo lugar, né? Também não deixa de ser uma boa feita, né? Chegar a um segundo lugar é bom. É o esporte de Nova Trento. Bom, não tem mais vereador inscrito, então passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos só as indicações dos nobres vereadores. O Genésio e o Edson Hugens e o Juscelino Chine. Eu coloco as indicações em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levantem. Aprovadas, então, as indicações por unanimidade. Continuando, então, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de suas considerações finais. Eu convido o nobre vereador, então, novamente, o Edo. Genésio, né? Pode ter calma, Genésio. Pode ter calma que temos tempo hoje. Vamos já para a polêmica? Senhor presidente, colegas e ouvintes, dando continuidade aos trabalhos da noite, eu preciso justificar a indicação de número 176, em que solicito ao Poder Executivo que providencie a substituição das lâmpadas queimadas nas luminárias públicas. Fiz indicação nesse sentido de uma luminária próximo à Ponte Pêncil, no Trintaréis, ainda no ano passado. Fiz no primeiro semestre indicação nesse sentido para a substituição dessas lâmpadas na Rua Independência e na rua de acesso à igrejinha do Morro da Onça. Igreja esta, que que neste domingo houve a celebração de missa de corpo presente do jovem agricultor, digo jovem porque com 45, 46 anos, Altair Voltolini, vítima de um acidente há 4 meses, que veio a falecer. E lá, então, um grande número de pessoas se fizeram presentes, e eu estendo as minhas condolências àquela família. E lá também, então, disseram a este vereador: soubemos que o senhor fez a indicação há muito tempo, mas a lâmpada ou as lâmpadas continuam queimadas. E na Rua Independência eu pude comprovar pessoalmente como a mesma luminária da Ponte Pêncil. Então, como justifiquei e sei qual é a metodologia usada pela Celesc para cobrar a conta do contribuinte, e a maioria dos que me ouvem não sabem como é feita esta conta, a Celesc tem, por informação do Poder Executivo, a quantidade de lâmpadas instaladas.
Então a Celesc soma o número de lâmpadas e multiplica por uma quantidade de horas. Ou seja, acredito que faça uma média de 10 a 12 horas por dia do consumo. E soubemos que a maioria das lâmpadas são de 80 watts. Então esta é a conta feita. Se nós temos 3.000 lâmpadas, se você considerar que você gasta 1 kW por noite em cada lâmpada, são 30.000 kWh. Estou explicando isso por quê? Porque justamente aquilo que eu disse na indicação. Mesmo as lâmpadas estando queimadas, ou seja, mesmo que as lâmpadas não acendam, a prefeitura no final do mês paga pelo consumo que não existiu. Mas a prefeitura paga? Não, a prefeitura repassa o dinheiro que nós contribuintes pagamos, porque esta é a conta. Uma parcela do que a Celesc nos cobra, ela repassa para a prefeitura. Ou seja, a prefeitura obtém lucro sobre a iluminação pública. E este lucro justamente existe para que se faça a manutenção da iluminação. Portanto, nós temos lâmpadas que não acendem há 6 meses em muitas luminárias. E todos nós, contribuintes, estamos pagando por este consumo de energia que não aconteceu. Por isso eu disse que o prejuízo é em dobro. Além de estarmos às escuras, estamos pagando a conta. Por isso que eu digo que é injusto e que o Poder Executivo precisa de fato providenciar a substituição destas lâmpadas, para que então se justifique o pagamento. Quanto aos trabalhos, senhor presidente, direcionados ao Executivo, são estes. E agora eu não poderia deixar de registrar nesta casa a minha indignação por aquilo que está publicado no jornal Correio Catarinense, aqui na página do senhor Boacir Muniz, do qual eu tenho respeito, mas que não posso concordar da forma com que ele publica a notícia. Eu já fiz um comentário de uma crítica construtiva em outros momentos ao senhor Moacir, porque respeito que o jornalista tem a liberdade de informar a população. Mas é preciso que as notícias sejam claras, transparentes e que elas tenham objetividade. Ele escreve em sua página: barulho. O papo que rola em Nova Trento, seja nas conversas de botequim, no meio político e do povão em geral, é que teremos barulho fortíssimo no meio político em breve. Por conta de notas fiscais de despesas de vereadores com valores alterados. Dizem que tudo será apurado e que a coisa vai ferver. A promessa de alguns é que a chapa vai esquentar. Aguardemos. Bem, por que a minha indignação? Porque primeiro, para se noticiar algum fato, é preciso estar fundamentado e comprovado. Porque soubemos que o jornalista, que o jornal, que qualquer instrumento de informação, qualquer veículo de comunicação é formador de opinião. Do jeito que a notícia está aqui, o jornalista diz que todos os vereadores do município cometeram uma fraude. Se é que ele tem certeza que a fraude foi cometida. Pois, pelo menos este vereador não tem conhecimento de nenhum fato até então. E se o jornalista tem a informação precisa, então ele deveria direcionar a notícia de forma que se identificasse se um vereador, ou se
5 vereadores, ou se os 9 vereadores cometeram algum delito. Pois ele joga isto no ar, e quem lê o jornal entende dessa forma. Todos os vereadores. E eu não posso concordar com ele, nem dele acusar um só vereador. Pois, afinal de contas, nós não temos nenhuma comprovação de nada. Fui pego, inclusive, de surpresa sobre o assunto. Então, espero que o senhor Moacir faça uma retificação na notícia, que na próxima semana ele publique de forma a esclarecer os fatos, e se ele tem a convicção e provas contra qualquer vereador, e se ele tiver alguma contra o Edo, também que a apresente. Mas não posso concordar com o que ele escreveu. E como disse, ninguém tem o direito de publicar suposições. Nós devemos ter o cuidado, o máximo do cuidado, no que falamos, no que publicamos. Por isso que eu sempre disse e digo, naquilo que eu falo e que eu escrevo, eu assino embaixo com convicção. Meias palavras eu não falo, e também não falo e não escrevo sem assinar. Espero então que este jornal traga alguma coisa diferente do que está aqui para esclarecer os fatos, pois isto não é justo. Bem, senhores, estamos no dia 4 de agosto, estamos nos aproximando do 8 de agosto de 2014. Portanto, nesta sexta-feira, é isto, senhores? Sexta-feira, 8 de agosto, feriado municipal, em que este município comemora 122 anos de emancipação política. São 122 anos que o povo neotrentino se autogoverna, ou seja, o povo escolhe seus governantes, e assim então a história foi construída. Podemos dizer que nestes 122 anos nós tivemos bons momentos e maus momentos na vida política administrativa deste município. Certamente porque o ser humano é assim mesmo. Talvez muitos dos que chegaram ao poder não estavam preparados para tal e por isso em algum momento não tiveram o desempenho esperado pela população. Mas o fato é que a história é construída desta forma, de bons e de maus momentos. Mas do tempo que eu me lembro, de 40 anos para cá, Nova Trento de fato mudou bastante, melhorou muito, e talvez a mudança maior tenha acontecido nos últimos 30 anos. Um minuto, nobre vereador. Nesses últimos 30 anos, nós podemos dizer que este município deu um grande salto, pois deixamos de ser a terra apenas dos pedreiros e de uma agricultura de subsistência, para sermos hoje um município com indústrias de um potencial de gerar empregos e distribuir renda muito grande. A nossa indústria do vinho, que vivia no anonimato, reduzida a alguns paióis de madeira, com algumas barricas de madeira, que certamente foram importantíssimas, e que ainda o são, mas se transformaram em grandes vinícolas e grandes produtores de vinho e de suco. Talvez, e aliás, sem o talvez, com toda certeza, das indústrias que tiveram o berço de famílias neotrentinas, foi no vinho que houve o maior salto. Hoje, graças aos que tiveram o capricho de investir, graças aos que foram perseverantes, àqueles que persistiram no caminho, na produção do vinho, que começou artesanalmente, de forma como chamávamos o vinho colonial, eles hoje se transformaram em grandes indústrias e levam o nome deste município pelo país afora. Felizmente, eles vieram ajudar aos pedreiros que
na história mais antiga, nos momentos do passado mais distante, foram os pedreiros que levaram o nome desta cidade para mais longe. Mas felizmente, outros filhos de Nova Trento, como eu disse, que persistiram na produção, na fabricação do vinho, conseguiram alavancar suas indústrias, transformando-as em indústrias de grande potencial, e graças a isto, então, comercializando os produtos aqui fabricados e levando o nome pelo país afora. Quero deixar meus parabéns a esta gente, a estes filhos desta terra, que colaboraram para levar o nome de Nova Trento além das fronteiras, e certamente também, junto com estas pessoas, com essas indústrias, nós tivemos também o destaque de Santa Paulina, com toda certeza a filha mais ilustre desta terra, que graças à sua canonização também levou o nome deste município pelo mundo afora. Então, desejo a todos os neotrentinos que festejem neste 8 de agosto o dia da independência política deste município, porque foi a partir de 8 de agosto de 1892 que nós nos tornamos independentes de Tijucas e passamos a ter vida própria. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Edson. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, uma boa noite a todos. Bom, senhor presidente, tive aí mais uma notícia boa hoje, então vamos ganhar mais uma máquina, isso, mais um ônibus, isso daí é muito bom, hein? Bom. Então, parabéns para quem conseguiu aí. E também quero dizer, senhor presidente, que no ano passado nós entregamos 14 casas pelo programa PNHR. Foi projeto do Orivan, da gestão do Orivan, e nós conseguimos entregar essas casas no ano passado. E dizer que daí, então, nós começamos a formar mais um grupo de famílias, no mesmo programa. E sexta-feira tive a notícia boa que foi liberado o dinheiro para mais 39 casas. Só me dá uma parte? Sim. Eu só queria te adiantar, também a Cressol está fazendo esse programa de vocês, não sei se vão conseguir, mas... É sempre bem-vindo, senhor presidente. No interior, é isso daí. Beleza. Então, logo vamos chamar essas famílias para uma reunião. Bom. E espero que daqui um mês e meio, estamos começando as obras. Quantas casas, senhor? 39 casas. Beleza, obrigado. Tudo para o interior. Obrigado. Acho que é 5 em Claraíba e o resto é do Salto para cima. Bom, senhor presidente, eu não ia falar do assunto, mas já que o vereador tocou no assunto, ontem eu estava olhando, cheguei em casa ontem à noite, estava olhando no Facebook, e tinha um comentário sobre essas notas. Eu fiquei muito triste, porque mancha a imagem dos vereadores. Espero que seja apurado logo, né? E que a verdade venha à tona. Não acredito que é verdade o que estão falando, né? Porque muita gente também veio me pedir fim de semana. Mas espero que se esclareça os fatos. Então, por hoje é só, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e ouvintes da Rádio Clube, continuando os trabalhos. Obrigado. Gostaria de falar de uma coisa que é sempre ruim falar, porque eles dizem que a gente não fala, não fala. Hoje a reclamação
no posto de saúde era o seguinte: agendar o exame e consultas e o médico estava de férias. Agora eu pergunto, se esse paciente precisava da consulta ou de um atestado de uma empresa que ele estava ruim, o que ele vai fazer? Ele foi embora sem ser atendido. Então eu faço. Aí a gente fala aqui. Se não fala, eles dizem que o vereador não faz nada. Se o vereador fala, ele diz que é falador. Então eu vou dizer o seguinte: pelo amor de Deus, se o médico está de férias, então que não agende consulta. Pelo amor de Deus. Né? E a pessoa veio falar comigo, inclusive, ele dizia: eu não posso falar, vou falar com quem? Então, ao menos você fala lá, que às vezes alguém escute. Alguém escuta. Agendaram consultas com o médico de férias. Será que não tem comunicação no posto de saúde? Então fica ali um apelo, porque senão eles vão dizer que o maestro só quer confusão. Mas não é confusão, eles vêm reclamar com a gente. Outra coisa, eu fui essa semana, não adianta falar porque eles vão dizer que é da chuva. Eu fui entregar essa semana um material no interior, francamente, perto do Anacleto, perto do Silva. Era de ficar atolado na estrada geral. Colocaram macadame, não é macadame, é barro. Mas será que eles não veem? Esses dias contrataram os das areias para tirar esse material e tornaram a colocar. O das areias ele disse que não era para dizer, doou, não sei quantas cargas de areia. Ele disse que não era para dizer. Mas se a gente não disse, eles vão fazer de novo. Farinha, vereador, eu vi, perto do Anacleto, o carro patinava na estrada geral. Não estou falando, pode falar com o pessoal. Eles botaram barro em vez de macadame. Aí o pessoal fala, vem reclamar com a gente. E se eu não falo, eles falam: tu não falaste nada, tu não disseste nada e nós estamos aqui passando mal. Então eu gostaria de dizer, eles estão comprando brita, macadame. Bota macadame, bota pedra daquela grossa assim, ó. Eles reclamam 2, 3 vezes, mas quando ela senta, eu lembro, há 20 anos atrás, de Aguti, a corrida, eles botaram pedra grossa assim, ó. Hoje tem um asfalto. Para um mês, era só uma reclamação. Batia no fundo do carro, batia no paralama. Hoje, a única estrada que não dá serviço, que não dá manutenção, só, claro, em partes, é a estrada da corrida, do Aguti até na corrida. Por quê? Fizeram um lastro de pedra, e a pedra sentou e está aí. E hoje nós botamos macadame, não sei de que tipo de macadame, e não adianta. Eu sei que a semana passada contrataram das areias para tirar o macadame que colocaram. Mas deixa que talvez melhor. O tempo vai melhorar e eles vão botar a brita. Mas eu escutei o vereador dizer, os candidatos, que eles vão apoiar. Mas, vereador, eu quero dizer para o senhor que eu vi o vice-prefeito lá. Eu também estranhei. Porque se o vice-prefeito tem candidato e ir lá dar apoio ao governador, que nem coligado estão, me chamou a atenção. Vá lá o prefeito, que é do PP, que não tem candidato. Tudo bem, poderia até
Até o prefeito de Canelinha também estava lá. Eles não têm candidato a governador, então tudo bem. Eu também me chamou a atenção o nosso vice-prefeito do PSDB, lá abraçado com o Raimundo Colombo. E agora? Ele já diz aqui que não vão apoiar. E então, o que vai acontecer então? Que seja bem-vindo. Tá, mas o vereador disse que... Ah, não, mas ele diz também que é uma decisão dele, né? Tá, mas ele é vice-prefeito? Fica feio, mas... É uma decisão dele, do vice-prefeito, o partido não tem nada com isso. Mas esperamos que os votos do vice-prefeito então venham para o Colombo. Porque, senão, estão enganando mais uma vez. Aí não dá. Aí o PMDB vai trabalhar e eles vão levar o mérito. Aí não dá. Inclusive, ele falou mal de nós tudo lá na entrevista dele. Até o prefeito não falou muito, né? Disse, mas ele me mandou até botar óleo de peroba na minha cara. Ele não disse o nome. E agora? Como é que fica? Falou mal da Sandra. Um monte. E estavam lá no palanque junto. Será que agora são bons? Todos bons? Detonou. Foi buscar coisa ainda da administração dela, que ela entregou os caminhões tudo sucateado. E depois estava lá no palanque junto com ela. Será que agora é bom? Mas eu escutei o vereador dizer que eles têm candidato próprio, então, de certo, eles vão votar para o candidato próprio. Nós continuaremos com o Colombo, com o nosso vice do PMDB, Eduardo Pinho Moreira, e os nossos candidatos a deputado, que aí sim, senhor presidente e vereadores, cada um vai apoiar um conforme a demanda de cada vereador. Mas, a princípio, né, o nosso governador é Raimundo Colombo. Muito boa noite. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Jason, então, para fazer uso novamente da palavra. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, senhores. Já falei aqui, vou repetir, o apoio do vice-prefeito ficou a critério dele, o apoio do prefeito municipal também ficou a critério dele, aí é coisa do partido do PP, que está coligado lá com o nosso partido, com o PSDB. Sempre no meu pensamento acho que as obras que são feitas por um administrador são mais do que uma obrigação, prefeito A, prefeito B, governador A, governador B, acho que é dever atender as cidades, independente de partido. Numa forma democrática, o vice-prefeito, que é da minha sigla partidária, está nessa empreitada e vai ser respeitado a opinião dele, como também tem um deputado estadual que não é da sigla. O Josemar Franzói faz um bom trabalho aqui na cidade, junto com o prefeito, e a gente quer respeitar a opinião como a gente respeita os adversários políticos. A gente não cria inimigos políticos, a gente cria adversários políticos. Mas eu vou falar rapidamente aqui. A nossa Nova Trento está fazendo 122 anos de emancipação política, 129 de colonização, quando chegaram os imigrantes italianos e depois os alemães.
e os poloneses também que a gente tem na cidade. E a gente tem uma programação agora, eu vou fazer um convite para quem está escutando e para toda a população de Nova Trento, para a região, para participar da 22ª Encanto Tentrino. A nossa cidade está mais bonita, está com obras, está atrapalhando um pouco o trânsito, mas a cidade foi embelezada, tomara que continue assim depois da festa. Nós temos já programação na quinta-feira com a tradicional polenta com linguiça, nós temos na sexta a abertura, escolha da rainha, até vou dizer o nome delas aqui, nós temos 8 candidatas, Adriana Isabel, Amanda Elisa, Candícia, Carla, Marcela, Nayara, Tainara e Victória. Elas vão participar do desfile na sexta-feira, eu sei que os vereadores aqui vão prestigiar a 22ª Encanto Trentino. Nós temos depois um baile. No sábado, várias atrações, nós temos inclusive torneio de moura, dominó, canastra, e vai uma programação externa. E no domingo também o desfile artístico cultural, que é já tradicional aqui na cidade, e várias programações. Então a gente está fazendo convite para quem está escutando, para participar dessa festa que cada ano está melhor aqui na nossa cidade. É promover a cultura da cidade de Nova Trento. Mas, senhor presidente, por final, eu também acho que roupa suja se lava em casa. Não se bota na rua e não se vê. Mas, conforme fez o comentário do nobre vereador Edo, também agora vou falar. Vou ligar amanhã para o Moacir Muniz. Estou indignado também com a matéria dele. Não ia fazer esse comentário, senhor presidente. Não ia fazer esse comentário. Mas, diante da colocação do ex-vereador, sou obrigado a ligar para o meu amigo e grande repórter, Moacir Muniz, e se retratar. E colocar o nome dos vereadores que fizeram isso. Eu não ia falar sobre esse assunto, estava com o jornal dentro da minha pasta, guardadinho, mas já que foi colocado, então a gente vai colocar isso, porque também me senti ofendido com a nota. Mas veja, senhor presidente, a gente que é o poder que fiscaliza, principalmente executivo, e a gente chegou a ver certas situações aí da última viagem dos vereadores que foram a Brasília, junto com o assessor jurídico, pelo qual eu prezo muito. Mas a gente não pode concordar, e eu fui chamado na prefeitura para ver isso, que o ano passado de táxi foi gastado R$180 e esse ano foi gastado R$1.504. Então houve alguma coisa que não está correta. Isso a menina que cuida lá me chamou lá para dar uma olhada, a Kênia, e mostrou isso. Mostrou também, senhor presidente, infelizmente tem que falar, várias notas que não condizem com a realidade de um almoço, de uma janta. Então, infelizmente, isso a gente vai averiguar também. Como eu sou de acordo, senhor presidente, quando tem alguma coisa de errada na prefeitura municipal, se a gente chegar a alguma coisa, que se fale e que se veja. Como eu já escutei muitas coisas aqui e fui lá ver. Infelizmente é um assunto que denigre a imagem dos vereadores de Nova Trento. Dos 9 vereadores de Nova Trento. Infelizmente, a minha opinião, eu vou de desacordo com a opinião do vereador Edson, do vereador Juscelino, desacordo com a opinião do vereador Farinha, porque já esteve em Brasília na outra administração. Eu respeito a opinião deles, eles já foram para Brasília. A minha opinião continua de pé, mesmo em desacordo com a opinião dos meus parceiros de bancada, que eu acho que o vereador, se por acaso for a Brasília, que vá com recurso próprio, que vá com recurso do bolso que a gente é pago para isso. É a opinião da minha pessoa, do vereador Jason, que eu reparto com várias pessoas essa opinião. E o ano que vem eu quero ir a Brasília, já falei isso para o vereador Edo, eu quero que o vereador Edo vá comigo, que outro vereador vá, e que a gente vá lá para conhecer como funciona a administração, como funciona
o gabinete do deputado federal que nos representa no estado de Santa Catarina. Porque a opinião deste vereador ainda é que o meu deputado federal, que atua lá em Brasília, ele me atende aqui no estado de Santa Catarina, com o assessor dele, a hora que eu me dispuser e a hora que ele se dispuser. Compartilho essa opinião com a população, porque vários outros vereadores de outras cidades fazem a mesma coisa. Vão para lá atrás de recursos. Quantos recursos vêm para Nova Trento ou vêm para outras cidades com o trabalho feito por estes lá em Brasília? Não discordo disso. Sei que o vereador tem que correr atrás. Sei que o vereador tem que correr atrás do deputado federal. Sei que o vereador tem que correr atrás do senador. Sei que o vereador tem que bater perna para conseguir alguma coisa para a cidade. Mas sei também que o vereador que atende lá em Brasília, me atende aqui no estado de Santa Catarina, seja em Florianópolis, seja em Itapema, seja em Joinville, seja em Joaçaba, seja em Chapecó, em qualquer cidade. Infelizmente, esse assunto foi tocado hoje. Eu, sinceramente, não viria com isso aqui. Amanhã eu vou ligar para o meu amigo pessoal, Moacir Muniz, pelo que eu prezo muito ele. Inclusive, um dia, comentário aqui, que foi cobrado 2.700, ele ficou 3 meses transmitindo os jogos aqui do nosso futebol de campo, vindo todo final de semana, instalando o telefone, fazendo trabalho, chegando a 1h da tarde em Nova Trento, saindo às 6h da tarde. E teceram um comentário aqui de absurdo, R$2.700, trabalhando 3 meses. Seria esse, senhor presidente. Boa noite e até semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Eu convido o nobre vereador Juscelino. Mas antes, nobre vereador, eu gostaria de fazer um comentário aqui para o nobre vereador. Bom, no ano passado nós fomos em 3 pessoas e a gente estava com um evento dentro do hotel, tá? Não tinha transtorno de táxi. Então, por isso, se gastou muito pouco. Foi as poucas viagens que a gente deu no Congresso e visitar os... E esse ano não, esse ano a gente estava fora assim, numa certa distância, muito infeliz. Se eu sabia, eu não teria ido nesse hotel, tá? Porque era muito longe e o transtorno era, assim, absurdo. E demais, nobre vereador, eu vou tomar as providências amanhã, porque foram extraviadas notas fiscais aqui nesta casa, não se sabe de onde, por quando. Então eu não tomei as providências, porque amanhã que eu vou tomar as providências dentro do devido feito, né? Aqui nesta casa. Então amanhã eu tomo as providências na delegacia, vou fazer um BO para se saber de alguma coisa, porque foram extraviadas notas. Então, agora sim eu deixo a palavra ao nobre vereador Juscelino. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Clube, de maneira especial os neotrentinos. Eu gostaria de começar esse novo período, que na verdade se falou aí em recesso, mas a gente não tem recesso, né? Nem em julho e nem em janeiro, porque o trabalho é sempre o mesmo, como eu falei semana passada na Rádio Clube. É um regimento que diz que tem um recesso, mas se a gente quer, a gente não para, como a gente não parou. Então os atendimentos continuaram iguais, a nossa preocupação aí com o bem da cidade continuou o mesmo. E eu gostaria de começar agradecendo o empenho do prefeito Jean e do vice Josemar, junto ao secretário da SDR, o Jones, na questão de melhorias ali para Morro da Onça e Claraíba, principalmente. E parece que hoje veio aí um sinal positivo para que fosse construído ali 2 lombadas, 2 no Morro da Onça e 2 em Claraíba, perto do Trevo. No Morro da Onça, se não me engano, é na frente do cemitério e perto do bar da Dona Inês Vicentini. E lá em Claraíba, perto do Trevo. Então, a comunidade pediu bastante, por muito tempo, e agora, graças a Deus, vai ter esse equipamento aí para melhorar um pouquinho a questão do trânsito ali naqueles trechos que o pessoal abusa um pouquinho.
Quero agradecer também ao prefeito por ter colocado em licitação 2 ruas para pavimentação. 2 ruas pequenas, na verdade, a Rua Dona Marta no 30 Réis e a Rua Salvador Cadorinha aqui no centro. Em parceria com a comunidade, elas devem ser licitadas, se não me engano, uma até já foi, e em breve, então, assim que os moradores estiverem organizados com a lajota, com o material, essas ruas vão ser calçadas. Outra coisa que nesses 15 dias que a gente não tem vindo para a sessão, eu senti que teve uma mudança no comportamento das pessoas e até da gente. Eu também às vezes me incomodava um pouco com todo esse tumulto das obras aqui no centro, principalmente, né? A questão da ponte, a questão aqui da tubulação que está sendo feita na rua Carlos Tridapali. E hoje, acho que a população e a gente está vendo também que é um trabalho que há anos vinha sendo esperado e é um trabalho necessário, né? E a população tá vendo que é um mal necessário, né? Hoje a rua vai ali, olha, é até triste olhar, né? Aqueles buracos, lama. Hoje deu uma chuva aí, lama. Daqui a pouco vai vir aí 10 dias de sol, poeira, né? Mas daqui a pouco, com certeza, vai estar melhor. E quem ainda não viu, eu até peço que dê uma olhada. A tubulação que estão colocando ali é de 1 metro. Então aquele problema de água que represava ali que descia do Morro da Cruz, já não vai ter, parece que não vai ter mais esse problema, né? Que atravessava a rua e vinha aqui pela Rua da Câmara e ia embora. É para não ter mais esse problema. Então, que bom que a população está vendo que é uma obra que está causando transtorno agora, mas que daqui a pouco vai ficar melhor a cidade. Quero reforçar, o vereador Jason falou, a questão da Encanto Trentino, que começa agora na quinta-feira, com a polenta com linguiça, que é organizada por alguns amigos que se organizam aí, fazem a polenta, juntam dinheiro, né? É dinheiro juntado realmente, 50 de um, 100 de outro, para fazer aquilo ali acontecer. E já é um evento paralelo à festa, que eu acho que daqui a pouco vai fazer parte da festa, né? Porque hoje, inclusive em Canelinha, me perguntavam, né? Vai ter polenta na quinta-feira? Eu disse, vai ter polenta e linguiça. Esqueci do queijo, mas vai ter queijo também, parece. Então eu quero agradecer essas pessoas que estão se empenhando aí. E é muito gostoso sentir que a cidade muda o clima nesses 15 dias aí para se organizar para a festa. A gente sabe que tem despesa, e eu penso que tem que ter despesa, e a gente, claro que tem outras prioridades, mas a festa ela é esperada pelas pessoas durante o ano todo. Então a gente tem que investir, o município tem que investir sim nessa festa, que é para o povo, né? E é isso aí. Torço que corra tudo bem e que na semana que vem a gente possa aqui estar falando bem de tudo que aconteceu, das pessoas que comentaram bem. Espero que todos aproveitem. Vou falar um pouquinho a respeito desse apoio do prefeito Gian e do vice Josemar a uma candidatura que não seria da nossa coligação. Depois da eleição do governador atual, o Partido Progressista ele fez parte da base do governo. E fazendo parte da base, ele não ocupou cargos no governo, mas ele foi bem tratado, principalmente pelo governador. E vinha-se tendo conversa, e a aproximação era cada vez maior. Próximo agora das convenções, se teve uma surpresa que o partido não ia ter espaço, ou não ia ter o espaço que esperava na coligação com o governador. Então o partido optou em fazer parte de outra coligação. Bem, 3 anos e meio, prefeito Gian, há 1 ano e meio, há 2 anos vereador,
a mesma coisa o vice-prefeito Josemar, tinham contato e tem muito forte com secretários, o próprio governador. E agora, nesse momento, eles acham que devem retribuir toda a atenção que o governo do Estado deu para o mandato deles, para com Nova Trento. Quando a gente no partido aqui em Nova Trento ficou sabendo disso, claro que a gente ficou, opa, mas como, né? Mas pensando e conversando, ninguém vai condenar o prefeito. Eu, às vezes, digo para ele que talvez na posição dele eu faria o mesmo, porque é uma questão de retribuir. Então, como ele vai trabalhar, eu não sei. Mas, como o vereador Jason falou, o PSDB tem um candidato a governador e o PP tem um candidato a vice na chapa. Então, o PP também vai seguir a orientação da convenção e vai apoiar o seu candidato. Se algumas pessoas decidirem que vão apoiar outro, problema de cada um. O partido não vai pressionar, não tem pressão nenhuma. Então isso é uma coisa já decidida e a gente respeita a posição de cada um. Por hoje era só. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Sendo assim, não tem mais vereador inscrito, eu dou por encerrada a reunião, convocando os vereadores para a próxima reunião, em dia e horário regimental. Uma boa noite a todos.